Olá, queridos! Nós vamos começar agora uma série fascinante, um assunto que eu sou suspeito de falar porque eu acho espetacular, que é a história antiga. Nós vamos falar das primeiras civilizações e da relação dessas civilizações com a Bíblia. Nós vamos nos apropriar, por exemplo, da história, da geografia, da arqueologia, para a gente entender essa conexão da Bíblia com esses povos antigos. Olha que interessante. Para que a gente entenda esse assunto, nós temos que fazer um longo recuo histórico que remonta lá no homem nômade. Quem que é o homem nômade? O homem nômade é aquele que realiza grandes deslocamentos territoriais a fim de subsistir, ou seja, ele se desloca para sobreviver através da caça e da coleta, por exemplo. Na Bíblia, nós podemos citar um homem com tais características, que é Abraão. Abraão, ele tem essas características de homem nômade. Ele é frequentemente retratado lá na Bíblia como um homem que desloca de um lugar para o outro em obediência a Deus, em obediência à vontade de Deus. Alguns versículos que ilustram, esse aspecto nômade de Abraão encontra-se lá em Gênesis, capítulo 12, no versículo 1. Abra comigo aí a sua Bíblia, que diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então, pessoal, esse versículo que nós acabamos de ler diz respeito à promessa de Deus na vida de Abraão. Abraão, quando ele recebe o chamado, ele sai da cidade de Ur dos Caldeus e ele vai para a cidade de Harã. Então, após a morte do seu pai Terá, ele recebe um chamado de Deus para ir para a terra prometida de Canaã. Vamos ver uma outra referência bíblica que fala sobre os deslocamentos territoriais de Abraão. Vamos ainda no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 4, que diz o seguinte: Partiu, pois, Abraão como Ló ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Olha que interessante. Com 75 anos de idade, Abraão ainda continua realizando deslocamentos territoriais com características nômades. Outro extenso deslocamento que Abraão percorreu, citado no texto bíblico, encontra-se no capítulo 13, no versículo 3. Leia comigo aí. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Então, pessoal, observe bem, Abraão, ele fez deslocamentos territoriais até mesmo no deserto, no Neguebe, né? Aí que o texto que nós lemos diz que ele foi do Neguebe até Betel. Outro versículo que nós podemos citar também encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 20, no versículo 1, que diz o seguinte: Partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Olha só, já citou outras cidades onde Abraão percorreu e morou. Em Gênesis também, no capítulo 21, versículo 34, o texto bíblico diz o seguinte: E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Olha só que interessante. Então, Abraão morou até na terra dos filisteus. Esses versículos que nós lemos, eles destacam a jornada de Abraão e a disposição do patriarca bíblico em seguir a orientação de Deus na sua vida. Então, assim, nós percebemos também que Abraão tinha características nômades.
né, que ele se desloca em busca da terra prometida e ele perpassa por várias cidades e várias terras. Ô, gente, muito obrigado por acompanhar a nossa primeira aula e não deixe de acompanhar as próximas aulas nas quais nós continuaremos esse assunto fascinante, que é as primeiras civilizações e a relação dessas civilizações com a Bíblia. Muito obrigado e um forte abraço.